Meus queridos, sem mais delongas, vou continuar a série que Deus tem colocado no meu coração, se preparando para os últimos dias, um alerta na carta de Apocalipse. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Amém? Apocalipse, capítulo 2. Eu lerei apenas o versículo 1, mas eu gostaria que você ficasse com a Bíblia aberta, que nós trabalharemos a perícope de 1 a 7. Apocalipse 2, versículo 1. Aqueles que puderem e quiserem, se coloquem de pé em reverência à palavra do Senhor. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado, essa é a tua palavra. Fala aos nossos corações, ó Pai. Que eu seja só um instrumento em suas mãos, que o teu Espírito Santo, Pai, que é poderoso, pleno, alcance cada coração aqui, ó Pai, ilumine a mente para entender as preciosidades da Tua palavra. Esse é o meu desejo, a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus queridos. Como eu tenho pregado e preguei semana passada sobre algo muito importante, é o que Jesus vem fazendo ao longo da história e ao longo da igreja. Jesus é esse pilar, esse sustentador da igreja. Quando Pedro fala, olha, Senhor, é sobre esta pedra, é sobre essa afirmação que as portas do inferno não prevalecem, dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É sobre esse posicionamento é que a igreja é sustentada. E meus queridos, quando nós chegamos aqui na carta de Apocalipse, a revelação de Deus a João então começa a ver qual é o papel de Cristo, não só no início para nos resgatar, mas também ao longo da história para nos sustentar em esperança eterna, mas também, meu querido, no final, para nos examinar. Falei que o maior examinador, a prova final é se encontrar com Jesus. Esse é a fiel testemunha. Esse é aquele que conhece a gente por inteiro e não é possível esconder nada dele. E aí, meus queridos, então, João traz essa preciosidade aqui sobre a igreja. E como nós falamos, igreja, a nossa compreensão é muito igreja local, é onde nós estamos, Igreja Batista Central. Nós não temos uma compreensão da igreja universal, e aí eu não estou falando de uma placa. Eu estou falando da igreja de todos os santos, de todos os salvos. Nós não temos essa compreensão. Nós não conseguimos mensurar em nosso pequeno intelecto o tamanho da igreja do Senhor espalhada pela face da terra, em todas as vertentes, em todos os lugares, aqueles que foram salvos, lavados e redimidos no Senhor. Nós não temos essa compreensão. E quando João traz essa revelação de Deus às igrejas, aqui são duas situações. Primeiro é a igreja local, as igrejas da Ásia. Ali eram 7 igrejas que foram trabalhadas pelo apóstolo Paulo, Timóteo, Apolo, todos os outros ali, a igreja local. Mas também há uma visão escatológica que serve para todas as igrejas em Cristo Jesus. Há um alerta aqui. Meu querido, e esse alerta serve para nós como igreja. A igreja local, a Igreja Batista Central, também é suscitada a olhar para essa carta e ver os alertas que nós precisamos para nos preparar para a volta do Senhor. Somente Jesus é o cabeça, somente Jesus é capaz de sondar cada congregação de maneira exata e saber qual é a sua verdadeira condição, pois é Ele que vê os elementos interiores, não apenas as aparências.
Meu querido, é como se Jesus olhasse para a igreja e fizesse uma radiografia de sua condição. Por isso que todo final de cada carta, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Meu querido, o que João está trazendo aqui e o que João tem no coração é um coração pastoral, que procura encorajar as igrejas durante um tempo difícil de perseguição. Antes de Cristo julgar o mundo com o seu juízo, Ele também vai sondar, examinar e julgar o seu povo. Pedro já falou isso em 1 Pedro 4,17, olha, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, que somos a sua igreja, qual será o fim daqueles que não obedecem o conselho do Senhor? É admirável que a igreja perseguida de Cristo seja a igreja pura de Cristo. A igreja favorecida pelo mundo sempre foi uma igreja contaminada. Meu querido, a carta de Jesus, a igreja de Éfeso, é uma carta de Jesus à nossa igreja. Somos apenas portadores, João e eu, a mensagem de Cristo à igreja. É interessante que essa carta conta-se sobre a cidade de Éfeso, que era a mais rica cidade daquela época. Era o centro do culto a Diana, um templo maravilhoso que se tornou uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma cidade mística, supersticiosa, cheia de promiscuidade, onde o imperador reinava e cultuava. Além dos misticismos, da idolatria, havia uma perseguição implacável com os fiéis de Deus. É engraçado que eu olho para essa igreja de Éfeso, aquilo que nós vemos desde o início das artimanhas de Satanás: perseguição e sedução. Quando a igreja é fiel, ela é perseguida. Quando a igreja se contamina com as coisas do mundo, ela é seduzida a abandonar o Evangelho. Se você vê a tentação de Adão e Eva, é mais ou menos nisso. Nós precisamos, meu querido, prestar atenção no que Jesus está falando aqui através de João, porque Paulo já tinha alertado a igreja de Éfeso. Paulo, quando escreve a Éfeso, vê qualidades ali, vê que as pessoas ouviram o Evangelho, vinham denunciar publicamente as suas obras, as pessoas se convertiam, então rompiam com aqueles cultos, com aquelas idolatrias, queimando até seus livros mágicos. O Evangelho, através de Éfeso, espalhou pela Ásia Menor, por isso que João começa com Éfeso. Meu querido, nós precisamos entender e compreender qual a mensagem. Eu quero rapidamente trazer 3 pontos. A primeira mensagem que João nos traz, e é um alerta para nós, é que nós precisamos renovar nossa segurança em Cristo Jesus. A nossa segurança está em Cristo Jesus. Não está em governo terreno, não está em presidente, prefeito, governador, deputado, vereador. Não, é em Cristo Jesus. Olha, ele diz assim: ao anjo da igreja. Que o quê? Que tem os 7 candelabros na mão e as 7 estrelas. Meu querido, eu não quero aqui falar sobre essas 7 estrelas, porque essas estrelas são representações de anjo no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento pode representar os líderes daquelas igrejas locais. O que eu não quero tratar aqui escatologicamente, nem dessa visão. Eu quero dizer que independente se é anjo, se é homem de Deus, Cristo é o cabeça e não pode ser tirado de ser o cabeça. Os candelabros aqui, meu querido, representam as igrejas, e não só as 7, todas as igrejas. Por isso que no capítulo aqui do livro de Apocalipse, no capítulo 1, Cristo descreve, e dizendo o que representa, o versículo 20 do capítulo 1 diz: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Meus queridos, quando lemos aqui, nós precisamos entender que independente se são de fato anjos que estão guardando,
e aqui não é anjo da guarda, ou se são os homens de Deus aqui levantados, o que está dizendo é que Cristo é o cabeça da igreja, e que tanto os anjos quanto os candelabros são submissos a Cristo Jesus, porque é Ele que fala à igreja. Jesus está dizendo para Éfeso e para nós que Ele nunca perdeu o controle de nada. Tudo está em suas mãos. Ele controla e governa todas as coisas. Olha, o importante aqui é entender que a supremacia de Cristo é palpável naquele lugar. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está em todos os lugares, em todos os ambientes. Meu querido, Ele é aquele que passeia entre os candelabros, ou seja, é aquele que passeia no meio da igreja para observar, julgar e avaliar como está o procedimento. Nós precisamos entender que quando Cristo está falando conosco, Cristo está nos chamando em exortação para direcionar, provando o seu amor para conosco. Cristo entre nós, meu querido, é ter a ideia de que Cristo está no céu, no trono, à destra do Pai, mas também está conosco em cada dia de luta e tribulação das nossas vidas. Cristo é um Deus presente. E muitas das vezes nós perdemos essa visão. Por isso que nós precisamos renovar a presença e a segurança em Cristo Jesus. Porque muitas das vezes nós viemos no altar do Senhor contemplando Deus, adorando Deus, nós exaltando Deus em um culto e esquecemos que Ele se faz presente em todos os momentos da nossa vida. A nossa vida tem que ser uma vida de adoração a Ele. Não podemos conter a presença de Deus só em nossos cultos e em nossas reuniões. Cremos na sua transcendência, mas perdemos a sua imanência. Perdemos o senso da glória de Deus em todos os lugares, em todos os momentos. Precisamos restaurar a segurança em Cristo Jesus. A segunda coisa, precisamos restaurar nossas virtudes cristãs. Olha o que João fala à igreja: conheço as suas obras, sei o seu trabalho árduo e a sua perseverança, sei que vocês não podem tolerar homens maus que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobrir que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido. Versículo 6 diz assim: mas há uma coisa a seu favor, vocês odeiam as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Primeira coisa que me chama a atenção, meu querido, é que Ele nos conhece. Pode você, dentro da sua religiosidade, enganar o pastor André, enganar o pastor Dr. Marco Antônio, você pode enganar os pastores dessa igreja, você pode enganar até a sua família se dizendo cristão, mas Jesus te conhece. Diante de Jesus não dá para viver um fake religioso, não dá para viver uma vida cristã falsa, porque Jesus conhece as nossas práticas, conhece as nossas obras, Ele anda ao nosso redor, Ele está dentro de nós, Ele prova o nosso caráter. Devemos viver uma vida genuína de amor e boas obras. E aí então, depois João começa a relatar as qualidades dessa igreja, que devem ser as qualidades da nossa igreja. Primeira coisa que ele fala: olha, essa igreja era fiel na doutrina, tinha perseverança, mesmo cercada de perseguição, mesmo de lutas e tribulações, ela não abandonou o evangelho, ela permaneceu firme na palavra. É aquilo que quando a igreja iniciou, está lá em Atos 2, olha, perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja de Éfeso era assim. Jesus já tinha avisado as igrejas que iam surgir falsos profetas. Mateus 7,15, Jesus declara: cuidado com os falsos profetas, ele vem a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. O apóstolo João advertiu a igreja, exaltou ela pela fidelidade doutrinária, que nós possamos ser assim também. Segunda coisa, um discernimento espiritual louvável. Ela se tornou intolerante à heresia. Meu querido, como isso é importante.
Porque, meus queridos, os nicolaítas aí, eles pregavam um evangelho sem exigências, liberal, sem proibições, sem mudança de vida. Os nicolaítas, eles tinham o dom e persuasão de uma oratória bonita e eloquente, que pregavam, seduzia e enganavam, e as pessoas se achavam salvas, mas não eram. A igreja de Éfeso era contaminada com isso em sua sociedade, mas ela permaneceu tendo um discernimento espiritual. E por último, ela era uma igreja envolvida com a obra de Deus. Ela perseverava nas tribulações e ela era envolvida com a obra. As perseguições, as tribulações e as lutas não impediam ela de pregar o evangelho. Ela era uma igreja que desempenhava o seu papel. Eles não eram crentes espectadores. Ela se envolvia com a obra missionária. A igreja não vivia apenas dentro dos seus muros. Ela não se deleitava apenas em si mesma. Ela não era narcisista. O texto diz que espalhou-se o evangelho pela Ásia através dela. A pergunta é: será que Jesus pode dizer o mesmo a nosso respeito? Jesus pode olhar para nós e vemos uma igreja operosa, uma igreja frutífera dessa videira verdadeira que é Jesus, tendo dentro desse corpo essa diversidade, mas um dinamismo. Terceira e última coisa, precisamos renovar o nosso amor por Deus e pelo próximo. Depois de João trazer as qualidades, João traz o defeito. Versículo 4. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. E, meus queridos, muitas das vezes a gente olha esse texto rapidamente e a gente acha que é só o abandono de amor a Deus. Mas se a gente olhar o próprio texto, há uma perseverança na doutrina e há uma perseverança em Cristo Jesus. Mas sabe o que acontece quando uma igreja é perseguida, quando uma igreja é atacada? A igreja, ela se torna rígida, ela se torna tão pesada dentro da sua doutrina que as pessoas não conseguem ser amadas. Nós começamos a julgar e esquecendo que quem julga é Deus. Nós precisamos amar. E aqui, meu querido, a igreja de Éfeso tinha um problema amoroso. Ela perseverava na doutrina, ela perseverava no labor, ela perseverava na esperança, na perseverança, mas faltava amor. Meu querido, o que fazemos para o Senhor é importante, mas como fazemos e pelo qual motivo fazemos é mais importante ainda. Por isso, meu querido, que Paulo em Efésios 4,15 diz: segui a verdade em amor. Nós precisamos seguir essa verdade em amor. A primeira coisa que eu chamo a atenção é que nós abandonamos o nosso primeiro amor quando substituímos o amor de Jesus pela ortodoxia e trabalho. Eu quero explicar isso para você, meu irmão. Você conhece pessoas que falam assim: olha, eu me dou pela obra, olha, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu estou envolvido e tal, que não sei o que, não descansa, não para, não tem nada. Quando, meu querido, tira-se esse trabalho, quando tira esse ministério, quando tira, acabou o incentivo, acabou o motivo. Deixa de servir o Senhor. Eu era seminarista numa igreja e tinha uma jovem exemplar, dedicada, ia para projetos missionários, cuidava da mídia, ajudava em todas as questões da juventude. Meu querido, mas quando chegou o momento que trocou a liderança e ela saiu, não tinha amor, tinha trabalho, tinha ortodoxia, mas não tinha amor. Tristemente, ela se enveredou pela vida promíscua e ela foi para o mais profundo poço. Apresentava-se que tinha fervor, perseverança, labor, mas faltava amor por Deus. Sem amor, nosso conhecimento, nossos dons, nossa própria defesa da fé não tem valor algum. Meu querido, Jesus está mais interessado em nós do que no nosso trabalho.
Nós abandonamos o nosso primeiro amor quando o nosso amor por Jesus é substituído pelo zelo religioso. Defendemos a nossa teologia, defendemos a nossa fé, nossas convicções, estamos prontos a sofrer e morrer, mas nós deixamos de deleitar em Deus. Nós deixamos de buscar a Deus, se afeiçoar a Jesus. Nós estamos tão bitolados dentro dessa religiosidade que nós paramos de sentir desejo de buscar a Deus. Prova disso foi a pandemia. Tenho certeza que você vai lembrar ou você vai ver, talvez nós em algum momento, nós estávamos tão acomodados em nossos lares com medo, nós não voltamos. A igreja voltou, foi liberada, não sei. Não sei, e se voltar? E se for? E se fazer? Eu vi muitos assim, meu querido. Eu vi pessoas que faleceram, trancadas dentro de casa, sem ter contato com ninguém. Meus queridos, nós precisamos entender que o amor está se esfriando. Não nos afeiçoamos mais a Jesus, já não sentimos mais saudade de estar com Ele. Conhecemos muito de Deus. Teologicamente somos experts, mas não temos comunhão com Ele. Falamos quem Ele é, que Ele é todo poderoso, como Jonas. Mas, meu querido, muitas vezes nos tornamos rebeldes. Falamos que Ele é amável, mas não temos experimentado o amor dEle. Terceira, abandonamos o nosso primeiro amor quando examinamos os outros e não examinamos a nós mesmos. A igreja de Éfeso examinava tudo ao seu redor. Era capaz de identificar o que era falso, era capaz de identificar a imoralidade, era capaz de identificar todos os problemas da sociedade onde ela estava inserida, mas ela esqueceu de olhar para si mesmo. Tão importante quanto a defesa da fé, quanto ao combater o bom combate de Cristo, é como nós combatemos. Meu querido, nós devemos ter sempre esse exame no nosso coração. Nós precisamos ser amáveis com os outros, assim como Deus foi amável conosco. Porque eu posso falar a língua dos anjos, posso falar a língua dos homens, se não tiver amor, eu nada serei. Concluo com o texto, versículo 7. Lembra-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você, tirarei o seu candelabro do lugar. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso. Primeiro exame de Jesus é que nós precisamos nos preparar para o último dia, renovando o nosso amor nele. Jesus nos chama a lembrar. Interessante aqui que não é lembrar do nosso pecado, irmão. Não é lembrar do que você cometeu. Não é lembrar das práticas que você tinha. Não é esse tipo de lembrança. Aqui o texto diz, lembra de onde você caiu. Lembra do caminho que você estava, da comunhão que você tinha, do amor que você tinha, do empenho que você tinha. Lembra disso. Meu querido jovem, filho pródigo, ele não lembrou do pecado, não. Ele lembrou da casa do pai. Ele lembrou de onde ele estava e de onde ele tinha as coisas. O que João está trazendo para a igreja de Éfeso e para nós é que nós somos chamados a lembrar de qual comunhão nós tínhamos e qual nós não temos. Como está o seu coração? Lembra de onde caiu. Mas não é ficar na lembrança. Não é ficar na memória. Segunda coisa, arrependa-te. Arrependimento não é emoção, é decisão. Arrependimento é atitude. Arrependimento é levantar. Como o filho pródigo falou, levantar-me-ei e irei para a casa do Pai.
Arrependimento não é só ficar lembrando, porque lembrar da onde caiu e não ter atitude é remorso. Essa foi a diferença de Pedro e Judas. Arrepender é mudar a mente, é mudar a direção, é voltar para Deus. Para que você volte, termina o versículo 5, volte à prática das primeiras obras. Outra coisa, meu querido, o arrependimento não é para ficar no contemplação. O arrependimento é para que você se fortaleça para alcançar outros. A obra do Senhor não para. Olha, arrependa-se e volte à prática. Porque, meu querido, o arrependimento gera frutos de arrependimento. O arrependimento gera mudança de vida, é o que veremos à noite nos testemunhos. Mudança de vida é um arrependimento com prática, santificação. É isso que João está trazendo, é isso que nós como igreja precisamos examinar as nossas vidas. Se eu estou de fato arrependido, qual a mudança nisso? Qual a prática que tem mudado? Porque Jesus diz, se você não fizer, o texto declara, eu vou tirar o candelabro do lugar. Interessante que fala isso, porque o candelabro não é a igreja. Mas a igreja sem Cristo é a igreja? Não, irmão. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, eu vou tirar o candelabro do lugar, porque o candelabro precisa de quê? De luz. E quem é a luz? Jesus. Jesus está dizendo, olha, eu vou deixar você por você mesmo. Talvez essa seja o maior julgamento de Jesus. Você já pensou nisso? Se você não mudar as suas práticas, Jesus vai deixar por você mesmo. Pode haver técnica, pode haver teologia, pode haver oratória bonita, mas não vai ter unção do Espírito Santo de Deus, não vai haver transformação e não vai mudança de vida. Acorda, igreja! Não adianta nada técnica, não adianta ensaios, não adianta, olha, qualquer coisa que você queira fazer para Deus, se não tiver o Espírito Santo é inútil. O Espírito Santo precisa estar na sua vida. Meu querido, Jesus está no nosso meio, andando entre nós. O que Ele está vendo? Que elogios Ele pode fazer de nós, da nossa igreja? Que exortação Ele tem para nós? Meu querido, talvez perdeu o encanto do primeiro amor. Jesus está te fazendo volta para a casa do Pai. Precisamos lembrar de onde caímos, precisamos nos arrepender e voltar às práticas das boas obras. Nós precisamos preparar para os últimos dias, porque Jesus está voltando. Meu querido, dói o nosso coração quando nós vemos igrejas se perdendo porque perdeu o foco de Cristo Jesus. A igreja de Éfeso cometeu esse equívoco. Se você acompanhar a história, você vai ver que a igreja de Éfeso nem existe mais. Nem ruína existe. Não tem mais nada para se lembrar. Só o texto de João, dizendo, igreja, volte para onde caiu. Arrependa-se e volte às boas obras. Eu sei, meu querido, como pastor aqui, 9 meses, conheço a história da Igreja Batista Central. Como foi mencionado, os dinossauros batistas. Conheço tudo isso, meu querido. Conheço o que a doutrina e a fé calejou no coração dessas pessoas. Sei o amor que tem, o sangue empenhado nesse lugar. Sei das lutas que passaram, das dificuldades que enfrentaram. O que Jesus está dizendo, volte ao primeiro amor. Deixa eu arder no seu coração de novo. Deixa eu arder no seu coração de novo. E você vai ver as maravilhas que Deus vai fazer neste lugar. Essa tem sido a minha oração. Pelas madrugadas, orando pela igreja, orando por você. Volte ao primeiro amor. Deus trata a igreja, mas trata o indivíduo. Jesus está olhando para cada um de nós, meu querido. Lembra,
e volte às boas obras, volte ao chamado que Deus tem para você, volte ao chamado que Deus tem para a nossa igreja. Deixa Deus falar o seu coração. Ouça o que o Espírito Santo tem para dizer à tua igreja.